Cristo. Ali eu comecei a entender uma coisa. Eu não entendi o que estava acontecendo no culto, não entendi as línguas que eles falavam, por que gritavam, por que batiam palmas, por que choravam, mas o que estava trabalhando naquele ambiente começou a trabalhar também no meu coração. Eu comecei a ver este amor, esta graça, este perdão, e quando eu vejo isso, Deus já está me chamando para servi-lo na sua obra. E a primeira coisa que foi necessário fazer era abrir mão de tudo, dos meus vícios, das minhas vaidades, daquilo que eu pensava ser certo, e eu ficava pesando na balança. É difícil demais abrir mão dessas amizades, é difícil abrir mão desses lugares, é difícil abrir mão desses prazeres. E quando me vejo já há 1 ano na igreja, era culto atrás de culto, choro, lágrima, porque eu sentia a dor, a transformação, da renúncia, o peso de sair para vir. E eu posso testificar uma coisa para você: não houve um dia que eu derramei lágrima na presença de Deus que eu não fui consolado. Você pode até chorar, mas saiba de uma coisa: quando você chora na presença de Deus, Ele envia consolação para a tua alma. Você pode até se sentir cansado na obra de Deus, mas Ele te renova para você continuar a caminhar. Neemias abre mão da sua posição no palácio e agora vai para Jerusalém. Só que chegando em Jerusalém, o cenário é desanimador. A terra está destruída, os muros queimados. Esdras, que havia começado a reforma espiritual, levantando o templo junto com Zorobabel, na profecia de Ageu e outros profetas, já não estava mais do mesmo jeito, e ele começa uma empreitada. Na sua empreitada, ele vê as condições do muro e começa a dizer e falar ao povo: é necessário edificarmos Jerusalém de novo, é necessário colocarmos esta cidade de pé. E é uma palavra espiritual de Deus para alguém: o que estava caído, Deus vai começar a colocar de pé. Aquele da sua casa que estava caído, Deus vai começar a colocar de pé. Os sonhos que estavam enterrados, Deus vai desenterrar e colocar de pé, para mostrar que Ele ainda não terminou a obra que Ele começou. Ele começa a trabalhar, e no começo do trabalho, motivado, junto com aqueles que estão ao seu redor, ele vai trabalhando, só que o trabalho dele começa a incomodar quem está ao redor. Juventude santa e eleita, entendam que tudo que vocês forem fazer para Deus glorificará o nome do Senhor, mas também gerará muito incômodo a quem está à volta. Quem não está no mesmo propósito que você se incomodará. A igreja incomoda a sociedade, a igreja traz estrago na sociedade, porque a sociedade não quer vir para a luz, prefere permanecer nas trevas. Bem-aventurado são os pés que anunciam a boa palavra de Deus. Ainda que venham perseguições, saiba de uma coisa: Deus cuida da sua vida. Neemias agora se vê nesta dificuldade, porque Tobias, Sanbalate, Gesem são opositores daquilo que ele está fazendo, e começam a questionar o porquê edificar estes muros, o porquê levantar esta cidade que já foi destruída. Cessem esta obra, parem esta obra. Nós vamos enfrentar muito disso, confrontos espirituais aonde vamos pensar em parar, confrontos aonde vão nos colocar para baixo, pessoas que vão nos deixar com medo. E eu venho dizer algo da parte de Deus para esta igreja: entre a voz dos acusadores e a voz de Deus, receba a voz de Deus. Entre a voz daquele que quer que você pare e a voz daquele que está lhe dizendo prossiga, ouça a voz que te diz prossiga. Deus ainda tem coisa para fazer na sua vida. Ele vai fazer esse trabalho junto com o seu povo. E a palavra de Deus nos diz que eles se empenham na luta, no trabalho, eles vão edificando.
chega ao ponto dos seus inimigos conferenciarem e ver que o muro está sendo construído, a cidade está voltando a ser edificada, e eles vão dizer: nós precisamos parar, nós precisamos interromper antes que eles concluam esta obra. Não é de hoje que o mundo tenta parar a igreja, não é de hoje que os sistemas que governam